Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui a polêmica sobre a taxa da iluminação pública. Vamos falar um pouco também da questão da demissão em massa das cuidadoras e do corte aí no salário dos professores. Então, roda a vinheta aí, Betão. Então, voltando, a CIP, a contribuição de iluminação pública, ela tem fundamento legal no artigo 149A da Constituição Federal. Mas qual o problema que houve aqui no município? Nos meses de janeiro a abril, houve um erro no sistema da Neoenergia e essa taxa não foi cobrada. Então ela passou a ser cobrada retroativamente a partir do mês de maio e pegou todos os paudanenses de surpresa. Porque para uns vinha um valor X, para outros um valor Y. O que é que acontece? Eu sugiro aos vereadores do meu município que essa lei que institui a CIP no nosso município, ela não tem um limite de cobrança. Então eu proponho para eles, eu sugiro a eles que façam uma alteração na lei. Por exemplo, famílias de baixa renda poderiam ser isentas dessa taxa. É uma sugestão. Mas o mais curioso é que a nota da prefeitura disponibilizada no Instagram da prefeitura, como vocês podem ver, só tem aqui o espaço para você curtir ou compartilhar. Então antes a prefeitura tinha postado uma nota em que as pessoas podiam questionar, comentar, e daí eles apagaram e colocaram um post em que você só pode curtir ou compartilhar. Ou seja, a prefeitura não gosta de ouvir os eleitores, não querem que eles questionem, que eles critiquem. Estranho, não? Democracia pressupõe o direito do outro existir e falar aquilo que a gente concorda, discorda. Isso é democracia plena. Eu vou ler aqui a nota, que a prefeitura disponibilizou na página, no Instagram, que diz: informamos que por meio de carta destinada ao chefe do Poder Executivo e Legislativo de Paudalho, a CELP divulgou que a variação na taxa de iluminação pública em Paudalho no mês de fevereiro ocorreu por conta de um erro sistêmico em que, segundo a empresa de distribuição de energia, não houve cobrança da taxa de iluminação pública chamada de CIP no período de 1º de janeiro até 14 de abril de 2022. De acordo com a CELP, a mudança deve-se a esses valores estarem sendo cobrados retroativamente agora, de 1º de fevereiro até o mês de abril de 2023. Sendo assim, o município de Paudalho não tem ligação com a variação do valor da taxa e se coloca à disposição para qualquer outro esclarecimento. Então, repito, senhores vereadores, essa lei em nosso município não há um limite de cobrança. Eu proponho uma alteração da lei, eu sugiro que vocês modifiquem o texto. E, por exemplo, famílias de baixa renda serem isentas dessa taxa. Uma outra temática que eu queria trazer é sobre a questão da insuficiência alimentar em nosso município. A prefeitura tem um programa de distribuição de sopa para as famílias em situações de vulnerabilidade. Ótimo, é importante esse projeto, afinal o problema da fome é um problema global, atinge países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E segundo o relatório da ONU em 2022, no contexto da pandemia, eram cerca de 33 milhões. Mas o mais interessante é que o prefeito do nosso município ele foi eleito e reeleito com a proposta de dar emprego às pessoas, de trazer renda, geração de emprego e renda para o município. E o que vemos nos últimos dias é a demissão em massa de milhares de trabalhadores do município. Ora, eles não gostam dos eleitores, não gostam dos paudalenses, dos cidadãos paudalenses, só na época da eleição. Contraditório isso, não? O que faz uma cidade crescer e se desenvolver é a geração de emprego e renda. Por que não trazer uma empresa para o nosso município que vai gerar no mínimo uns 300 empregos direto ou indireto? Outra, o irmão do prefeito se candidatar a vereador no município vizinho, no município de Carpina, comentava-se que a cidade não tinha um deputado, fomos e elegemos um deputado, e daí ele ir para Carpina, se candidatar em outro município, abandonar os paudalenses. Sobre a questão da demissão em massa de cuidadora, por lei, é garantido a inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015,
em seu artigo 27, eu vou ler aqui para vocês, deixa bem claro que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida. Então a educação é a base de tudo. E é dessa forma que os profissionais da educação são tratados em nosso município. É revoltante quando eles tiveram em seu salário no mês passado um corte recebido pela metade. E ainda no artigo 28, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 3º. Projeto pedagógico que institucionaliza o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Inciso 11. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e o atendimento educacional especializado. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado e de profissionais de apoio. Mas o que vemos foram as apoiadoras, cuidadoras sendo demitidas. E esse aluno que possui uma especificidade, como ele vai acompanhar as aulas, já que ele tem peculiaridades? Não tem como ele acompanhar. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado e de profissionais. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, deixa claro, é dever do município oferecer esses profissionais de apoio. Então, o aluno, como ele vai acompanhar as aulas? Não tem como, então é preciso ter um profissional de apoio para que ele se desenvolva, E eles têm potencial de se desenvolverem. Então, a oferta de profissionais de apoio, é um dever do município. E essas crianças, esses adolescentes, como vão ficar o processo de desenvolvimento? Eles se integrarem à turma de uma maneira geral, acompanharem o conteúdo da disciplina. Não tem como, porque eles possuem limitações. Mas eles têm plena condição de se desenvolverem, de se destacarem em diversas áreas. Então é um absurdo, que o município vem fazendo em nome de uma suposta crise, de não ter dinheiro para pagar os seus funcionários, quando a gente sabe que o município ele fez diversas festas. É importante, está no calendário, o São João faz parte da cultura, inclusive recebe verba da Impetu, Secretaria de Turismo, ótimo. Mas um cantor desse, por exemplo, sendo contratado a 100, 120 mil reais, quantas cuidadoras não dariam para pagar? Contraditório, Chegar, fazer uma reunião, dizer que está em crise e despedir a pessoa assim, de última hora, a pessoa contar com aquele salário integral e de repente ter pela metade. É preocupante, causa indignação, revolta, porque infelizmente essa é a maneira que os profissionais da educação vêm sendo tratados. E é lamentável, pois a educação é a base de tudo. E nós só somos o que somos porque tivemos um professor um dia. É isso aí, galera. Beijo, abraço. Deixa teu comentário, curte aí com a galera. E me dá sugestão de pauta, pois serão bem-vindas aí as sugestões, tá? Tem um outro tema aí para ser falado, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Abraço, beijo, fui.